Bem, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aos membros da banca que gentilmente aceitaram o convite, o professor Glauco Taranto, da Universidade da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Marcelo Tomin, que estou conhecendo hoje, né, virtualmente, da Universidade Federal do Juiz de Fora, o professor Sérgio Raffner, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Mariana Rezener, que também faz parte do Programa de Pós-Graduação da URGS, mas atualmente está na Universidade de Simon Fraser University, no Canadá, onde ela é professora nesta universidade. A candidata hoje é a Gabriela Padilha Risetti, que vai apresentar a dissertação Análise da Estabilidade de Sistemas Elétricos com Geração Solar Centralizada e Distribuída, representada por modelos WECC. Novamente agradecer a participação de todos. Então, a gente já conhece bem qual é o processo. A Gabriela tem de 40 a 45 minutos de apresentação, depois vai haver uma arguição por parte da banca, depois há um momento privado de deliberação, retornando para a comunicação do status final, então, da dissertação. Então, eu peço gentilmente aos demais membros que desabilitem aí a questão da imagem, né, para ficar mais tranquilo, e aí, ao voltar, cada um liga a sua imagem. Tá? Gabriela, então, agora está contigo. Eu desabilito minha câmera? Deixa eu... Tá aparecendo em tela cheia? Tu estás no mudo, Flávio, a gente não te escuta. Só não está aparecendo a tua câmera. Eu estou vendo tela cheia, sim, só para confirmar. Tá. Ok, agora... Tá aparecendo na tela cheia agora? Sim. Tá. Posso? Tá, 14 e 4, tá? Para te teres uma referência, então. Vou desligar meu microfone aqui. Tá bom. Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre análise de estabilidade de sistemas elétricos com geração solar centralizada e distribuída, representados por modelos da WECC, que teve como orientador o professor Flávio e a co-orientadora a professora Mariana. Então, o trabalho ele vai ser dividido em introdução, depois eu vou falar sobre quais foram as referências utilizadas, metodologia, os requisitos de desempenho, e depois eu vou apresentar o estudo de caso e, por fim, as conclusões. Então, para contextualizar um pouco sobre a justificativa do tema, primeiramente foi a alta demanda da utilização de fontes renováveis, que foram impulsionadas, então, pela diminuição da disponibilidade de combustíveis fósseis e o aumento da emissão de dióxido de carbono. E também é uma alternativa às crises de energia, como foi a crise hídrica que aconteceu aqui no Brasil recentemente. E hoje, essa matriz renovável, ela representa mais ou menos, em geração hídrica, 51% de potência instalada, eólica em torno de 12% e geração solar 14% no Brasil. E tudo isso, toda essa geração de tecnologias novas geram alguns desafios ao sistema, que seria a menor previsibilidade, a diminuição da inércia e também impactos na estabilidade. Bom, objetivos, então, o objetivo geral do trabalho é realizar uma análise de estabilidade de tensão e frequência
e alguns dos outros objetivos, então, é modelar a geração solar fotovoltaica no software PowerWord, estudar os impactos dessa geração fotovoltaica no desempenho do sistema elétrico simulado e analisar se esses modelos genéricos de geração fotovoltaica atendem aos desempenhos das normas internacionais de distribuição, que é as 1547, transmissão 2800 e procedimentos de rede da ONS. Bom, então, referências. Alguns dos artigos de referência que foram utilizados para realizar a modelagem da geração solar. Então, esses três primeiros aqui, eles focam mais na geração, num guia de como fazer a modelagem e validação da geração solar centralizada. Todos eles utilizam o modelo genérico da WSCC. Já os dois últimos aqui são guias para modelagem e parametrização do modelo descentralizado, que é o chamado de DER. Também modelos da WSCC. As normas de referência, então, a 1547 é a norma de referência internacional para distribuição e a 2800 para transmissão e procedimentos de rede da ONS também para transmissão. Então, na metodologia, eu vou apresentar alguns dos modelos da geração centralizada e da geração descentralizada que foram utilizadas nas simulações. Então, o modelo centralizado ele é composto de 3 modelos menores, que foram aqui destacados, então, em vermelho, verde e azul, sendo o primeiro modelo vermelho o modelo do gerador, modelo gerador conversor. Em verde é o controle local, que são os controles elétricos do inversor. E, por último, o controle central, que utiliza as informações da solução da rede, de frequência, potência e tensão, para realizar controle dessas variáveis. Nos seguintes slides, eu vou apresentar um pouco mais especificamente o que cada um desses modelos tem de função. Bom, começando com o modelo, então, do gerador, ele tem 2 funções principais, a gerenciamento de corrente ativa em eventos de subtensão, que é esse aqui, e ele consegue, com uma lógica de potência de baixa tensão, também saturar essa corrente ativa. E um gerenciamento de corrente reativa para eventos de sobretensão. Depois, então, são os controles elétricos dos inversores, que é o controle local. Ele tem 5 principais funções, então. Essa primeira destacada é uma lógica limitadora de corrente, então o usuário que vai programar ali escolhe qual vai ser a prioridade de corrente, se é na componente reativa ou ativa. E além desse controle primário, também tem uma limitação que é dependente da tensão. Essas duas aqui. Esse controle, então, de corrente reativa, ele tem o objetivo de dar um suporte de corrente em momentos de baixa tensão, seria o controle de fault right-through. Bom, e esse bloco aqui ele é uma opção de controle de tensão e potência, dependendo se ele passa pelos 2 blocos, e se essas 2 chaves estiverem ativas em um, ele vai fazer o controle coordenado, caso contrário, se estiver em só uma, vai ser ou o controle de tensão ou o controle de potência reativa. Bom, aqui é uma referência de potência ativa e uma referência de fator de potência constante, que para o nosso caso, nessas simulações, não são utilizadas porque essa sinalização fica sempre em 0, para que venha a informação do controle da planta central. Bom, esse aqui é o modelo do controlador, então, da planta. Ele tem esses 3 sinalizadores principais, então.
primeiro, em que é escolhido se é aplicada uma compensação da queda de linha ou queda de tensão, e aqui o controle de tensão. E esse último sinalizador, então, ele vai ser habilitado se vai ser feito o controle de frequência. Bom, e com isso, tem várias flags, várias combinações de controles que podem ser feitas. Nesse trabalho, está sendo utilizado esse controle aqui da planta. Então, essa flag aqui ela é sempre zerada e vão ser feitos a opção de controle da planta. Ou seja, se for 0, um controle de potência ou um controle de tensão. E aí é variado também, pode ser escolhido se vai ter um controle local através do Q e V flag. Nesse caso, no trabalho, foi utilizado a número 2, que é o controle de nível de planta, controle de tensão de nível de planta. Bom, e aí, por fim, tem o modelo da geração descentralizada, que seria um modelo que aglutina várias funções desse modelo centralizado e mais algumas outras, que eu vou explicar. Então, aqui, esse primeiro é um controle de potência ativa e de frequência, que é ativado por essa flag aqui estando em 1. Esse controle lógico de disparo de frequência, então se a tensão ela atinge um valor baixo que foi pré-setado, ele vai desativar o disparo por frequência. Aqui, essa malha de cima, ela dá um suporte, então, de corrente para baixas tensões, em eventos de baixas tensões, e esse bloco aqui abaixo, ele faz aquele controle de fator de potência constante ou de potência, né? Fator de potência constante se for 1 ou 0 de potência. Bom, assim como o modelo centralizado, então ele tem a lógica de limite de corrente, que é dada prioridade de acordo com o que for setado a prioridade de corrente ativa ou reativa. E, por fim, um controle de desligamento fracionário, em que a rede pode, dependendo dos valores de sub ou sobretensão, desligar parcialmente a geração. E ele utiliza esse parcial porque em versões anteriores da norma 1547 da distribuição era permitido que houvesse desligamento. Bom, então falando um pouco das normas e dos requisitos de desempenho, primeiro eu vou falar sobre a norma internacional da transmissão e da distribuição e depois dos procedimentos de rede. Então, o primeiro é a tensão da norma internacional. Ele tem os limites de operação contínua entre 90% e 110%. Acima de 110 por um tempo limitado de 1 segundo, ele tem uma suportabilidade obrigatória. E abaixo de 90%, então, ele tem várias faixas de suportabilidade que vão diminuindo o tempo de acordo com o quão baixa a tensão vai ficando. Então, para a variável da frequência, então, tem 3 faixas, né? A faixa de operação contínua, entre 58,8 e 61,2 Hz, para sobrefrequência até 61,8 e subfrequência até 57, pelo tempo de suportabilidade de aproximadamente 5 minutos. Depois disso, a suportabilidade ela é facultativa. Bom, então, na 1547 da tensão, ela tem uma faixa a mais, né, que é a capacidade de interrupção momentânea para tensões abaixo de 50% pelo tempo de 1 segundo, que seria essa aqui. E depois, acima dela, é a faixa de capacidade de operação obrigatória entre 50% e 90% da tensão. Entre 90% e 110% é a capacidade de operação obrigatória contínua. E de 110 a 120 é a interrupção momentânea. E essa interrupção momentânea ela significa que ele vai cessar o fornecimento de energia por algum tempo, mas não é um desligamento total.
Então, isso é diferente um pouco do que tem de transmissão, que não tem essa faixa, e nem na da ONS, que também não tem. Acima de 120 e a 130, então a operação é facultativa. Também tem operações facultativas para subtensões. Bom, frequência, então, ela tem uma faixa de operação contínua, de 58 até 61, mesma faixa da transmissão, e a faixa de capacidade de operação obrigatória também, igual a da transmissão, que foi apresentada anteriormente. Depois disso, tem algumas faixas de operação que são facultativas, temporizadas por várias faixas, então, de tempo. E depois o desligamento obrigatório. Bom, então, falando sobre os procedimentos de rede, sobre o módulo, tem 3 faixas: a sobretensão entre 110 e 120, por um tempo de 2,5 segundos, a faixa de operação contínua, então, de 90 a 110, e de sobretensão entre 85 e 90% da tensão, por um tempo mínimo de 5 segundos. Bom, para a componente da frequência, então, tem uma operação contínua entre 58,5 e 62,5, e depois as faixas temporizadas, em que a desconexão é permitida pelo tempo de 20 segundos e de 10 segundos para a sobrefrequência. Acima ou abaixo dessas faixas, então, ele tem a desconexão instantânea permitida, abaixo de 56 Hz ou acima de 63. Bom, depois disso, tem 2 normas voltadas para a transmissão, que é a ONS e a 2800 internacional, e eu vou fazer uma comparação dos limites das 2 normas quanto à tensão e frequência. Bom, então aqui para a tensão, ele tem limites bem parecidos de operação contínua. Em azul, eu coloquei os limites da ONS e em verde eu coloquei da norma internacional. Então, esse pontilhado aqui, ele representa a operação obrigatória para cada um deles. Então, a grande diferença que a gente vê aqui é que tem mais limites e mais portabilidade de subtensão obrigatória na norma internacional e um tempo maior de sobretensão da ONS. Quanto à frequência, então, em azul eu coloquei a da ONS e em verde é da norma da transmissão da 28, da 2800. Então, a ONS tem faixas maiores de sub e sobre frequência, por tempos limitados, né, de 20 e 10 segundos, porém a norma internacional ela permite uma sub e sobre frequência por um tempo consideravelmente maior, né, que é 299 segundos, quase 5 minutos. Bom, então, no estudo de caso, nessa etapa, então, foi elaborada a rede, que foi montado um lado de transmissão e outro lado para distribuição. Foi organizado assim, então, o 9 barras foi utilizado como a rede da transmissão e a rede de 26 nós foi a rede da distribuição. Então, algumas das características que essa rede tem, aqui no software utilizado para o Word, ele foi dividido em 2 áreas. Então, a área número 1, ela é a área do 9 barras, que é a transmissão, e a área número 2, a de 26 nós da distribuição. De 9 barras, ele vai ter uma geração centralizada que vai estar gerando 50% da carga total dessa área 1 da transmissão. A geração distribuída, por outro lado, ela vai estar gerando 100% da carga total da área 2. Então, a área 2 não depende da geração da área 1. Então, no software, foi assim que ficou. Então, em verde, eu destaco o 9 barras, o sistema de transmissão, com a barra 3 tendo, então, a geração solar. Esses dois, a barra 1 e a barra 2, são máquinas síncronas.
E o lado da distribuição, então, 26.9 em vermelho. E ele foi conectado pela barra 8, barra de interface. E, além disso, ainda foram realizadas 2 variações de caso, que foi alternando entre colocar uma PCH no final da distribuição ou colocar uma geração solar no lugar da PCH. Bom, então, a configuração de como foram aquelas flags eu vou apresentar agora, começando pela centralizada da transmissão e depois eu vou falar da distribuição. Então, esse primeiro, o modelo de máquina, então, foi ativada essa lógica de potência de baixa tensão, que ele pode saturar a corrente ativa. Aqui eu coloquei em rosa, onde foram setadas as flags. Então, foi colocado a potência reativa aqui, e setadas, então, em 0 as outras flags para que tenha o controle de tensão de planta. E aqui a gente vê, então, o controle de tensão de planta foi setado e também foi colocado o controle de frequência no modelo de planta. Bom, a configuração, então, do DER foi colocado o controle de frequência e potência e também o controle de fator de potência constante pelo PF flag aqui igual a 1. E também o disparo, o desligamento fracionário ativado. Bom, então, falando dos eventos que foram elaborados, foram 5 eventos. O primeiro evento, então, de curto-circuito monofásico temporário na barra 8, a barra de interface. Um curto-circuito na barra 8, com abertura de linha, ou seja, é o mesmo evento do A, só que no final tem abertura de linha. Um evento de curto-circuito trifásico na barra 8, perda da carga da barra 8 e perda parcial do gerador 2 da transmissão. Bom, então, primeiro falando um pouco da organização dos gráficos, sempre na esquerda foi colocado o resultado da variação em que a geração no final da distribuição faz com que a área 2 seja 100% da geração seja solar, e na direita, na variação da rede em que tem uma PCH no final da área 2, então ela não é 100% solar. Nesses gráficos de cima, então, são os valores, então, são os gráficos da tensão da área 2, que é a área da distribuição, e esse gráfico de baixo, segundo, são da tensão da área 1, do 9 bares. Então, aqui a gente observa que tem uma sobrefrequência que ultrapassa o 1.3 PU. Em ambos os casos acontece, são bem... As variações... Nesse evento, a variação não alterou muito. Então, nos dois, ele ficou acima de 1,3 a tensão, mas não pelo tempo suficiente para que houvesse o desligamento de acordo com a 1547, que seria ficar mais de 0,16 segundos nesse valor. Já para a tensão da distribuição, a gente vê que em verde, né, foi a geração centralizada, e o que acontece aqui é a saturação. Ela foi setada para que saturasse se chegasse em 1,2 a tensão, e é o que acontece aqui. Bom, e a frequência, então, a organização ficou um pouco diferente, a apresentação foi colocado em azul sempre a área da transmissão, em vermelho a distribuição. Então, ficaram juntas no mesmo gráfico, em vez de separadas, como foi o da tensão. Então, aqui ela se manteve em ambos os casos e áreas dentro da faixa de operação contínua, tanto para as normas da transmissão quanto para as normas da distribuição.
e estabilizando antes do tempo da janela de 20 segundos. Bom, então, no evento com curto monofásico na barra 8, ao final do evento, então, ele tem abertura de linha. Essa é a diferença para o evento anterior. Então, olhando para a variação da Solar, que a gente vê que ele ultrapassa o 1.3 PU aqui, mas quando chega no final, quando é aberta a linha, ele desliga. Porém, a área da transmissão continua idêntica ao evento anterior. E já olhando para a variação com a PCH, então, ele entra na sobretensão e logo depois ele entra em subtensão. Ele vai abaixo de um valor setado aqui, que no caso foi 0.3. Já no lado da transmissão, ele se mantém igual à variação com o solar. Não muda de acordo com a variação. E aqui, por atingir uma subfrequência, que ficou abaixo do 0.5, ele acaba entrando na faixa de capacidade de interrupção momentânea, que vem da norma da distribuição. Então, faz com que as usinas solares, nesse caso, eles cessem momentaneamente o fornecimento de energia. Bom, então, na frequência, para o caso da solar, então, a frequência vai a 0 em vermelho para a distribuição. E quanto à transmissão, é bem difícil até de enxergar, mas ela se mantém ali nos 60 Hz. Já na variação com a PCH, então, ele tem uma excursão bem alta de frequência, a área em vermelho, a distribuição. Quanto em azul, a transmissão se mantém dentro da faixa de operação contínua. O que acontece aqui é que não tem um desligamento devido à frequência, e sim entra no modo de cessar momentaneamente, porque quando foi setado para impedir o disparo por frequência, ele atingiu aquele valor para impedir o disparo por frequência e entrou na faixa para cessar momentaneamente devido à tensão. Aqui eu apresento, então, uma saída da potência da distribuição, em que, no caso da geração solar, o programa cessa em 1.1, é onde ele retira o evento. E já na variação com PCH, a gente vê a PCH aqui em roxo, se mantendo depois do evento, enquanto as descentralizadas, elas cessam o fornecimento de energia, vão a 0. Bom, então, para o evento então, de curto-circuito monofásico, na barra 8, a variação de caso não alterou muitas saídas, então, em ambas as variações, as tensões elas ficaram sobre tensões abaixo de 1.1 PU e se estabilizaram dentro da janela de 10 segundos. Bom, para a variável, então, para a frequência, então, a variação com a solar atingiu um pico na distribuição, que entrou na zona em que ele está, na zona temporizada da frequência. Porém, ele não tem um desligamento porque ele não fica acima, nessa sobrefrequência, acima do tempo de 0,16 segundos. Já a frequência da transmissão, em ambas as variações, né, elas continuam se mantendo dentro dos limites de operação contínua da frequência. Bom, então, no caso da perda da carga na barra 8,
que a gente verifica em ambas as variações é uma sobrefrequência. Para o caso, com a variação da PCH, então a distribuição ela se acomoda mais rápido do que a variação com a solar. Mas o que a gente consegue observar em ambos os casos é que eles se mantêm dentro das faixas, então, de operação contínuas, não superando limites de 1.1 para de 1.1 para tensão. Então, na frequência, em ambas as variações, então, a componente da frequência, ela acabou se sobrepondo à distribuição, no lado da distribuição da transmissão, ficaram com as curvas iguais, então está aparecendo só o azul nos dois gráficos. O que a gente pode ver aqui é que teve uma subfrequência. Bom, ambas as gerações, tanto a distribuída quanto a centralizada, elas foram setadas para que tivessem um controle, né, que era o controle primário de frequência, mas o que a gente vê com a variação é que uma se acomoda em 60.6, outra 60.65. Então, esse controle primário, ele não aparentou ter muita diferença entre essas variações da rede, com ou sem a PCH, e também não foram suficientes para compensar e fazer com que a frequência voltasse para valores nominais. Bom, então, perda parcial da geração, que foi no gerador 2, foi uma perda de cerca de 40 mega. Então, isso gerou uma sobretensão. Bom, ficou um pouco diferente assim, para a variação de casos, mas a tensão se manteve dentro dos limites de operação contínua para todas as normas que foram aqui consideradas, né? Ficando dentro de 0,9 e 110%. Bom, então, para a frequência, então, teve uma subfrequência. Para esses casos aqui, poderia ter sido configurada uma compensação no controle de frequência para tentar compensar essa frequência. Aqui não foi feito, porque não seria, do ponto de vista prático, muito realista fazer isso, porque teria que assumir que, então, o gerador ele ia estar operando abaixo da potência nominal, porque quando o evento acontecesse, ele tivesse como ter margem para injetar a potência ativa, então, naquele sistema. Então, isso não foi feito, apesar de que poderia ter sido feito. Bom, por fim, foi feita essa tabela aqui, que resume um pouco de como o sistema respondeu para cada evento, de acordo com as normas que foram consideradas. Então, no caso, com a geração de PCH, essa de cima, e com a geração solar. Bom, para os eventos, para o primeiro evento e para os eventos de perda de carga, curto-circuito trifásico, curto monofásico, eles foram operativos. A diferença maior ficou, então, para o caso do evento B, que foi o evento de curto-circuito monofásico, e no final dele tinha uma abertura de linha. Então, para o caso da transmissão, que foi da norma ONS e da I3E 2800, a rede no lado da transmissão ela foi operativa. Com a PCH, então, aconteceu a interrupção momentânea, né, de acordo com a norma da distribuição, que foi a 1547, em que ele cessou o fornecimento de energia momentaneamente devido à subfrequência. Já no caso com a geração solar, o sistema ele não tinha inércia e houve, então, o desligamento da área 2 inteira.
Bom, então, conclusões. Foi verificada, então, a capacidade de interrupção momentânea para a área da distribuição no evento com a abertura da conexão entre a distribuição e a transmissão, para o caso em que, ao final da rede da distribuição, tinha uma PCH. A operação, então, ilhada foi considerada inviável no cenário com a geração solar distribuída na área 2, porque não tinha suporte para... faltava inércia na área 2. No evento, então, de curto-circuito trifásico, ele tem uma pequena superação dos limites de frequência, porém não acontece pelo tempo superior a 0,16 segundos, que era o tempo necessário para que houvesse o desligamento dos geradores. Também foi verificado, então, que apesar de ter um controle primário de frequência para a geração solar distribuída e centralizada, esse controle ele foi limitado e não foi o suficiente para os eventos, então, de perda de carga e de geração. Mas o modelo, apesar do evento de abertura da conexão entre a distribuição e a transmissão, ele foi capaz de se manter dentro de limites operativos determinados pelas normas. Como trabalhos futuros, então, é sugerido, então, um estudo do impacto de uma implementação da inércia virtual nesse sistema, a aplicação de um banco de baterias para tentar realizar o suporte de frequência, um estudo, então, do comportamento do sistema solar centralizado sendo superior à síncrona. Nesse sistema, a geração solar era 50% da área 1, então a sugestão seria ser mais do que 50%, e também avaliar o desempenho desses modelos genéricos, do centralizado e descentralizado no sistema elétrico brasileiro, utilizando o software da Anatel, do CEPEL. Bom, foram publicados alguns artigos submetidos, foram 2 para o CLAGE, de 2022, e o último para o SBSE, de 2023.